Hoje nós vamos reagir à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Depois dos horrores da Primeira Guerra, ninguém estava querendo ouro. Bem, ninguém menos esses caras. Depois da Primeira Guerra, a Rússia tinha se tornado a União Soviética. E no comando do ditador Joseph Stalin, ela estava querendo se expandir e implementar seu maravilhoso sistema. A Itália estava sob o controle do ditador Benito Mussolini. E ele queria se expandir e meio que criar um novo Império Romano. Os japoneses viam seu imperador como praticamente um deus. E o Japão queria se expandir e tinha um sonho de dominar o Pacífico e partes da Ásia. Mas primeiro ele precisava conquistar a China, e ele estava no caminho certo. Em 1937, a guerra entre Japão e China já havia começado. A Alemanha, no comando de Adolf Hitler, tinha um sonho bem comum para aquela época: se expandir e dominar. Porém, ela queria se tornar um grande estado abrangindo todos os povos germânicos e ainda ter seu espaço vital, além de um sentimento de vingança pela humilhação da Primeira Guerra. Essa parte da Alemanha estava sendo ocupada pela França, então a Alemanha vai lá e pega de volta. Além disso, o Tratado de Paz da Primeira Guerra deixava claro que as fronteiras com a França não deveriam ser militarizadas do lado alemão, então Hitler vai lá e militariza a região. O tratado também deixava claro que a Alemanha não deveria ter um exército grande e avançado. Hitler então investe no exército e aumenta o número de soldados. França e Reino Unido reclamam, mas não fazem nada. Então, em 1938, a Alemanha anexa a Áustria, mas nada de sangue derramado. Como os austríacos eram germânicos, eles até que gostaram e receberam Hitler de braços abertos. Nessa região da Tchecoslováquia viviam alguns povos alemães. Então a Alemanha fala: eu quero essa parada aí. A Tchecoslováquia não gosta nada disso, mas não tinha nada que eles pudessem fazer. Então, na Conferência de Munique, eles acabam cedendo o território, mas com uma condição: a Alemanha deveria parar de se expandir. Hitler disse ok e assinou o tratado que garantia a paz. Daí todos ficaram em paz? Não! 6 meses depois, ele invade metade da Tchecoslováquia. Tem áreas que vivem tchecos e os aliados novamente fazem nada. Desse momento em diante, ficou claro que Hitler não queria apenas áreas germânicas, mas sim um território bem maior. Além disso, a Alemanha se expande um pouquinho mais na parte. O Japão tinha dominado partes da China e estava tocando terror em cidades chinesas. A Itália começa invadindo a Albânia. Todos pensavam que a Alemanha e a União Soviética se odiavam, porém eles acabam fazendo um pacto de não agressão e secretamente já discutem a divisão de alguns países. Além disso, a União Soviética mandaria alguns suprimentos para a Alemanha. Então, em 39, Hitler quis ligar a Alemanha Ocidental e Oriental, usando Danzig. Porém, a Polônia estava no meio. A Polônia deixou passar no corredor. A Polônia resiste. Então, França e Reino Unido falam para Hitler não invadir a Polônia. Então, Hitler vai lá e invade a Polônia. Ele achava que ninguém entraria em guerra por causa da Polônia. Porém, França e Reino Unido ficam putos e declaram guerra à Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que com a entrada do Reino Unido, países como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia entram na guerra juntos. Enquanto a Alemanha estava invadindo a Polônia, a União Soviética começa a invadir a Polônia e o país é dividido ao meio entre as duas potências. A União Soviética também tenta invadir a Finlândia, começando assim a Guerra de Inverno. A Finlândia era contra a União Soviética somente e não fazia parte do eixo oficialmente. Inclusive, no início, Reino Unido e França mandam tropas para ajudar os finlandeses, porém eles acabam assinando um tratado de paz em 40. Estados Unidos não queriam mais se envolver em conflitos europeus e declaram neutralidade. Entre setembro de 1939 e maio de 40, a guerra fica assim: ninguém ataca, ninguém se move. Essa parte da guerra ficou conhecida como Guerra de Mentira. Muitos inclusive achavam que essa guerra não era para valer. Porém, em maio, a Alemanha acaba invadindo a Dinamarca. Em menos de 4 horas, já começa a invadir a Noruega para evitar alguns bloqueios de metais que vinham pelo porto norueguês. Os aliados bloqueiam os mares para impedir que a Alemanha fizesse negócios. Começam assim várias batalhas marítimas. As batalhas não aconteciam mais como na Primeira Guerra Mundial, onde eles ficavam em trincheiras e praticamente não se moviam. Agora a Alemanha tinha uma nova tática chamada de Guerra Relâmpago, onde eles iam para cima com tudo, primeiro com vários tanques, seguido pela Luftwaffe, que bombardeavam pontos específicos da cidade e depois não se moviam. Agora a Alemanha tinha uma nova tática chamada de Guerra Relâmpago, onde eles iam para cima com tudo, primeiro com vários tanques, seguido pela Luftwaffe, que bombardeavam pontos específicos da cidade e depois abriam espaço para as tropas. Esse método se tornou muito eficiente. Depois de dominar parte da Noruega, a Alemanha invade a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. O Reino Unido acaba invadindo a Islândia para evitar uma invasão alemã. Essa parte da França era praticamente impenetrável, então os franceses achavam que a Alemanha iria fazer na Primeira
Primeira Guerra, que vai no centro da Bélgica chegar até eles. Então eles mandam seus melhores soldados. Gente, a gente vai ter que fazer parte 2. Enquanto isso, Tchau!